Vamos iniciar então a nossa oração. Inclinemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos para nos invocarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida no dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença dentro de nós, porque segundo está escrito na Tua Escritura, nós somos templo do Espírito Santo. Isto cuidou Deus de nos colocar como templo do Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar ao lado, junto, perto do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê entendimento e inteligência. Ó Espírito Santo de Deus, a Tua presença na nossa vida é da maior importância, é essencial para que possamos ser vitoriosos. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem suprir todas as nossas deficiências, vem nos orientar, vem nos comandar, vem nos mostrar qual é o caminho que Deus quer para nós, vem nos mostrar, Espírito Santo de Deus, a instrução que Deus quer para a nossa vida, e vem cumprir, ó Espírito Santo de Deus, a Tua promessa, que foi de ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a promessa maior que nos fez o Espírito Santo é de nos guiar com seus próprios olhos. Nós esperamos, Espírito Santo de Deus, essa guia segura para a nossa vida. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Assim seja. Vamos invocar agora a presença do Senhor Jesus. Todos digam comigo. Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos aqui no Teu santo nome, e Tu prometeste que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no Teu nome, Tu estarias no meio delas. Então nós queremos agora a Tua presença, Senhor Jesus, cumprindo a Tua promessa. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui no nosso meio. Sintamos a presença do Senhor Jesus ao nosso lado. Sintamos a presença do Senhor Jesus nos olhando, nos impulsionando e nos amando eternamente, como Ele nos prometeu fazer. Já que Ele está perto de nós agora, aproveitemos o momento para nós confessarmos a Ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, tudo aquilo que fizemos de errado na nossa vida. Aproveitemos agora essa presença amorosa, essa presença quente do Senhor Jesus, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Confessemos com sinceridade, porque Ele conhece a nossa vida toda, mas Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver a nossa humildade, Ele quer ver o nosso carinho para com Ele. Diante dessa confissão que nós fizemos agora, confessando os nossos pecados, todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus, de tudo quanto fizemos de errado. E nós declaramos que te recebemos agora como nosso único Senhor, Salvador e Redentor e Remissor. Nós te recebemos em nossa vida, Senhor Jesus, para nos tornarmos filhos de Deus. Esta é a bênção que nós te pedimos no Teu santo nome. E todos que acreditam digam amém, glória a Deus. Vamos aproveitar hoje, já que nós pedimos a Jesus que Ele esteja conosco, para que nós tornemos filhos de Deus, vamos estudar aqui um dos trechos da palavra de Deus, que nós temos a essência do cristianismo. Eu sempre digo que uma das grandes vantagens que nós temos na nossa vida é nós sermos cristãos. Não somos meramente de Deus, não, somos cristãos. E nós vamos ver a diferença entre ser de Deus e ser cristão. Isso é muito importante que a gente tenha essa diferença. Vamos no especialista de fé. Nós chamamos Paulo de especialista de fé, porque Paulo escreveu 3 epístolas, nas quais ele destrincha, ele coloca toda a essência do cristianismo. E ninguém pode querer ser cristão sem conhecer o pensamento de Paulo, sem conhecer a lição de Paulo, sem conhecer o que Paulo nos ensina para nós aprendermos.
E a epístola aos Colossenses, Colossenses eram os habitantes de Colosso, e Colosso era uma cidade lá do Oriente. Ele então tem no capítulo 1, já no capítulo 1, no versículo 13, ele tem aqui a máxima expressão de quem é Cristo. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Pai, quando a gente aceita Jesus, ele nos liberta do reino das trevas. Ele nos liberta do reino escravagista deste mundo e nos leva para o reino do amor de Cristo. Este reino do amor de Cristo, que também está em Gálatas, no capítulo 1, que é uma expressão de Paulo também, ele diz assim: o qual Jesus entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados e nos desarraigou deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Vamos entender bem o que é a estrutura do cristianismo. Vamos entender bem o que é a vivência cristã, para nós sabermos como tirarmos proveito dessa situação. O Pai disse: eu vou libertar o meu povo, mas eu só vou conseguir libertar o meu povo através de meu Filho Jesus. E ele, quando envia o Filho Jesus, e quando a pessoa aceita o Filho Jesus, este aceite é que é importante, esse aceite que é fundamental, que é básico, porque não existe cristianismo sem que a gente aceite o Senhor Jesus com toda a sua divindade, com todo o seu ser, com toda a sua humanidade. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, está escrito aqui: o Pai nos desarraiga, nos arranca com raiz e tudo deste mundo perverso. Então vamos entender bem qual é a situação nossa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos colocou no paraíso. E de repente, através dos nossos antepassados, nós não aceitamos essa condição. Nós preferimos ficar no mundo perverso. Nós preferimos ficar no mundo perverso do demônio. Porque uma coisa precisa ficar bem certa. Nós temos duas condições, só duas condições. Não tem uma terceira condição, são só duas condições. Ou nós estamos no mundo perverso de Satanás, ou nós vamos para o mundo da luz de Cristo Jesus. Não tem um meio termo, não tem um lugar, não tem um limbo, não tem um purgatório, não tem nada disso. Ou nós estamos no mundo perverso de Satanás, ou nós estamos no mundo da luz de Jesus. O que faz Jesus com a sua morte, com o derrame do seu sangue, é nos arrancar com raiz e tudo, para que não fique nenhuma raiz aqui no mundo perverso, para nos levar para o mundo da luz dele. Isso é que ele nos faz. E quem é Jesus diante do Pai? Vamos ver aqui em Efésios o que ele diz. Cristo é um mistério da vontade do Pai. Aí ele diz assim: o Pai fez convergir em Jesus todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares, a fim de nós sermos para a honra e glória e louvor de Deus. Então, quando Deus manda o Senhor Jesus aqui, ele não manda simplesmente um homem comum. Não, ele manda o seu próprio Filho, que embora receba as condições humanas, receba um corpo humano, ele não deixa de ser o Filho de Deus, ele não deixa de ser Deus também. E quando ele manda Jesus aqui, ele faz convergir sobre este homem que não deixa de ser Deus, todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares, ele faz convergir em Jesus, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Então Jesus é a convergência de todas as vontades do Pai, de todas as vontades do Pai. E continua aqui em Colossos, e continua assim em Colossenses, no capítulo 1, o seguinte: em Jesus nós temos a nossa redenção e temos a remissão dos nossos pecados. Ou seja,
nós saímos deste mundo perverso e somos levados para o mundo da luz de Jesus através da morte e do sangue de Jesus. Agora o que ele diz aqui? Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criatura. Vamos entender bem a palavra primogênito. Jesus é o primeiro nascido. É aquele que primeiro nasceu de Deus. Então Jesus é o primogênito de Deus. Por que ele é o primogênito? Porquanto todos aqueles que aceitarem Jesus se tornam também filhos de Deus. A única condição que existe para nós nos tornarmos filhos de Deus é aceitar Jesus. Não existe filho de Maria, nem filho de Santo Expedito, nem filho de São José, nem filho de ninguém que se torne filho de Deus, a não ser aquele que é crente do Senhor Jesus, aquele que aceita o Senhor Jesus, ele se torna filho de Deus. Pois nele, diz aqui a Escritura Sagrada, Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Isso é importante que a gente tenha essa concepção, para a gente saber em quem nós vamos crer, quem nós vamos seguir, por quem nós vamos andar e por quem nós vamos viver. Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. O que diz a Escritura Sagrada? Diz que Deus fez os céus e a terra e sem Jesus nada teria sido criado. Então a presença de Jesus na criação é essencial, é dinâmica. Nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Então este mundo todo é feito para Jesus. Se nós quisermos participar deste mundo com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, nós temos de ter a presença de Jesus na nossa vida. Sem o que? Nós não temos a participação neste mundo. Olha o que está escrito aqui. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Se vocês pegarem a encíclica papal Rerum Novarum, o Papa lá se declara que ele é a cabeça visível e invisível, espiritual, na terra e no céu da igreja. Ele, Papa, se declara cabeça, contrariando a Escritura Sagrada que diz que a cabeça é Cristo. E sabe o que está reservado para as pessoas que mentem? Sabe o que está reservado para as pessoas que usurpam a Escritura? Sabe o que está reservado para as pessoas que transcrevem a Escritura de maneira errada? A maldição, a dor, a doença, a enfermidade. Ele continua assim: Jesus é o primogênito, é o princípio de todas as coisas, para que ele tenha toda a primazia. E termina aqui no versículo 19 dizendo assim: porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude de Deus. Olha o que é que está descrito aqui na Escritura Sagrada sobre Jesus. Jesus é a imagem de seu Pai, Jesus é a imagem de Deus, tudo foi criado por intermédio dele, para ele, e o que é mais? Ele é a plenitude da divindade de Deus. Este é o Cristo que nós devemos seguir. Esse é o Cristo que o demônio quer a todo custo, a todo empenho, que a gente não siga. A luta do demônio não é contra Deus. Porque enquanto nós estivermos crendo só no Pai, preste bem atenção no que eu vou dizer. Enquanto nós estivermos crendo só no Pai, nós não chegamos ao Pai. Incrível dizer isso. Nós só chegamos ao Pai por intermédio de Jesus. Está escrito aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então não há como se chegar ao Pai. Não tem santo neste universo que nos leve ao Pai. Não tem São Jorge, São Joaquim, São Manuel,
Santo Expedito, Santa Filomena, Santo Eufrásio, não tem santo nenhum que nos leve ao Pai. Só, e nem Maria, nem das Graças, nem de Fátima, nem da Quiropita, nem de Lourdes, nem da cabeça, nem do pescoço, nem do pé, não tem nenhuma Maria que nos leve ao Pai, senão Jesus. Então, quando a gente fica falando de Deus, a gente fica falando da boca para fora, porque não se chegou a Ele. Só se chega a Ele através de Jesus, não tem outro jeito. E o que o demônio quer? O demônio quer nos desfigurar. O demônio quer desfigurar Cristo na nossa vida para que a gente não chegue no Pai. Então o demônio não se incomoda que a gente fale de Deus. O demônio não se incomoda porque o demônio crê em Deus. E está escrito aqui, o demônio crê e treme. E nesse ponto o demônio é melhor que muita gente, sabe por quê? Porque tem gente que diz que crê em Deus e nem treme. E nem treme, não tem temor nenhum. E o diabo crê em Deus e tem medo dele. Mas ele tem muito mais medo do Senhor Jesus. E o diabo só sai do corpo de alguém. O diabo só se desarraiga do corpo de alguém quando a gente determina em nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz com que as coisas sejam definidas de maneira clara, de maneira precisa. Vejam bem o que está escrito na Escritura Sagrada. É por intermédio de Jesus que nós devemos viver. Está escrito aqui que o Pai mandou Jesus para que vivêssemos por intermédio dele. Aí a gente fica pesaroso, porque tem muita gente que quer viver sozinho. Tem muita gente que quer viver por si mesmo. Tem muita gente que quer viver pela sua própria força. Tem muita gente que, ao primeiro problema, em vez de invocar o Senhor Jesus na sua vida, não, ele sai buscando ele as suas soluções, ele sai buscando ele as suas ideias, ele sai buscando ele os seus pensamentos, sem primeiro buscar em Jesus a sua solução. O que está escrito na Escritura Sagrada é isso, que nós temos de viver por intermédio de Jesus. A primeira coisa que devemos fazer quando nós tivermos um problema é invocá-lo. Senhor Jesus, eu te invoco na minha vida, eu te invoco nesse problema, eu preciso da tua presença para que o Senhor resolva comigo esse problema. Espírito Santo, vem me acudir, vem me ajudar a resolver esse problema. Eu acho que nós temos de ser pelo menos inteligentes. Eu vejo quanta gente nos liga e eu fico olhando que são pessoas que não têm inteligência. São pessoas de uma burrice que chega a doer. Por quê? Porque querem vencer sozinhos. Porque acham que pode vencer sozinhos, porque acham que pode resolver o problema sozinhos. E olha o que a Bíblia nos promete, preste bem atenção o que a Bíblia nos promete. Aquele que crê no Senhor Jesus, vamos agora para João, no capítulo 1, no versículo 12. Aquele que crê no Senhor Jesus, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todos quantos receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Então a grande vantagem, vamos entender de forma inteligente, que este livro aqui, que me ensinaram quando eu era criança, que isso aqui era livro de tonto, livro de bobo, livro de gente que não tinha o que fazer, livro de tonteira. E depois, aos 62 anos, meu Deus do céu, quantos anos, eu fui descobrir que isso aqui é livro de sábio, é livro de gente inteligente, é livro de gente que tem massa cefálica na cabeça. Olha, se eu creio no Senhor Jesus, olha o que está escrito aqui, se eu creio no Senhor Jesus, por esta crença, por esta fé, eu me torno filho de Deus. Não adianta eu crer. Não adianta eu crer num Deus como me ensinaram. Um Deus velho, gordo, barrigudo, cheio de barba, duro, inflexível, ruim até, pronto a me colocar no inferno, pronto a me castigar. Foi isso que me ensinaram. Quando hoje eu entendo que esse Deus é um Deus amantíssimo, amantíssimo, a ponto de, para a minha salvação, para que eu não vá para o inferno, ele manda o próprio Filho
coloca esse filho como um homem neste mundo, este filho morre por mim, para que eu seja salvo. Este é o Deus que nós temos de crer nele. Então não é um Deus inflexível, porque até hoje esse Deus é Pai. Até hoje esse Deus está em busca da minha salvação. Vai chegar o dia em que ele diz: agora para, eu não sou mais o Deus amantíssimo, o Deus Pai, agora eu sou o Deus juiz. Agora eu sou o Deus juiz. Vai chegar esta hora. E quando chegar esta hora, os que fizeram o bem, os que aceitaram Jesus, vão estar à direita do Pai. Os que não aceitaram vão estar à esquerda, na pior das posições. Mas ser filho de Deus, a honra que nós temos de ser filho do nosso Pai, do nosso paizinho que, coitadinho, às vezes não é nada, não teve coisa nenhuma na vida, cheio de dor, cheio de doença, cheio de pobreza, de miséria, e nós respeitamos. Agora imagine ser filhos de Deus. Isso é o mais importante. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele nos dá a vantagem de nós crermos na nossa filiação com Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5, primeira epístola de João. João era o caçula dos apóstolos. Jesus tinha uma especial predileção por João. João esteve em todas as horas que Jesus escolheu alguém. Na transfiguração, ele escolheu Pedro, João, escolhido, João estava sempre, e Tiago, João estava sempre escolhido por Jesus. E ele escreveu, além do Evangelho, ele escreveu 3 epístolas, e ele escreveu o Apocalipse. João teve o privilégio de antever o fim do mundo, antever as coisas que vão acontecer no fim do mundo. E João, é bom que a gente sempre diga, foi aquele a quem Jesus confiou Maria aos pés da cruz. E para que todo mundo saiba a posição de Maria, Jesus aos pés da cruz disse assim: mulher, eis aí teu filho. Ele não disse: mãe, eu te entrego para João. Não, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E apresentou João e pediu que João cuidasse dela. Essa história de dizer que aos pés da cruz Jesus instituiu a maternidade de Maria para todo mundo é conversa, é mentira. Aliás, vamos ficar bem claro, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Nunca chamou Maria de mãe. Teve uma vez em que ela chegou e Jesus estava pregando, e os apóstolos disseram: está aí sua mãe, estão aí seus irmãos. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão ouvindo a palavra de Deus. Teve uma vez que uma mulher gritou lá no meio da multidão: feliz os seios que amamentaram e o ventre que te pariu. Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que ouve e segue a palavra de Deus. Vamos crer de verdade no cristianismo. A Igreja Católica deixou de ser cristã para ser mariana, para colocar a primazia de Maria sobre a igreja, quando o cabeça da igreja é Jesus. E para fazer isto, eles tiraram Jesus da cabeça da igreja e colocaram o Papa de cabeça da igreja, para que o Papa declarasse que Maria é mais importante que Jesus. Este é o erro de quem deixou de ser cristão. É o erro que nós não devemos cair nele. Nós temos de ser cristãos. Cristo tem de ser o centro de tudo. Sabe para quê? Para que nós sejamos filhos de Deus. Não está escrito aqui que quem é filho de Maria é filho de Deus. Não, está escrito que só é filho de Deus quem for crente no Senhor Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, que é Cristo nascido de Deus, todo aquele que crê é também nascido de Deus. Ou seja, aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, este também se torna filho de Deus. Agora veja a vantagem de ser: e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, ama a Jesus. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha o que diz aqui agora. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos explicar bem isto. Todo aquele que é nascido de Deus, ou todo aquele que é filho de Deus, ele vence o mundo. Agora, esta é a vitória que vence o mundo. Como é que eu me torno nascido de Deus? Está escrito aqui. Eu tenho de crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e eu crendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eu também me torno filho de Deus. E quando eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eu me torno filho de Deus, e aí eu venço o mundo. Sabe por que eu venço o mundo? Porque Deus não vai admitir, que um filho seu seja derrotado neste mundo. Deus não vai permitir que um filho seu seja derrotado neste mundo. Eu tenho certeza que o nosso Pai lutou bravamente para que nós não fôssemos derrotados. Procurou ensinar a gente, procurou nos ajudar, procurou nos encaminhar. O nosso Pai fez de tudo para que a gente não fosse derrotado nesse mundo. Mas ele tinha um poder limitado, ele tinha uma força limitada, ele tinha, nem riqueza às vezes não tinha. Mas o nosso Pai, Deus, ele é todo poderoso, toda a riqueza é dele. E olha o que está escrito aqui: todo aquele que é filho de Deus vence o mundo. Se você quer vencer o mundo, você se torne filho de Deus. E como é que você se torna filho de Deus? Crendo no Senhor Jesus e colocando o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Quem é que vence o mundo? Olha o que está escrito aqui. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. Está aqui a receita da vitória. Só não vence o mundo quem não quer. Só não vence o mundo quem estiver renitente a receber o Senhor Jesus como Filho de Deus e se tornar filho de Deus. Olha a pergunta que faz aqui: quem é então que vence o mundo? Quem é então que vence o mundo? É somente aquele que crê no Senhor Jesus como Filho de Deus. A receita está aí. É a receita mais simples que existe. É colocar-se ao lado de Jesus, colocar Jesus dentro de nós, viver para Jesus, colocar Jesus na nossa vida, conversar com Ele todo dia, orar para Ele todo dia, pedir a Ele todo dia, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, e a gente se torna filho de Deus também. E quando a gente é filho de Deus, nós somos herdeiros de todas as riquezas do mundo. Eu quero lembrar aqui um episódio que está na Escritura Sagrada, que todo mundo conhece, o episódio do filho pródigo. Daquele filho que pegou a riqueza, foi embora, perdeu tudo, e quando voltou, o pai deu uma festa a esse filho. E o filho mais velho, que nunca tinha saído de perto do pai, ficou bravo. Disse: mas eu que fiquei aqui todo esse tempo, nunca recebi festa, e agora esse filho que vem aqui, gastou tudo, jogou tudo fora, o pai faz uma festa dessa. É a parte mais importante que existe nessa parábola do filho pródigo. É quando o pai diz: filho, mas que isso, filho? Que isso? Você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu, meu filho. Olha só a declaração de Deus para nós. Tudo que é dele se torna nosso quando nós somos filhos dele. Nós ficamos loucos atrás das riquezas do mundo, nós ficamos loucos atrás de uma opção de coisa, quando a gente pode ser dono do mundo, só sendo filho de Deus. E para ser filho de Deus, basta somente crer no Senhor Jesus e mais nada. Amém? Amém. Alguma pergunta, gente? Então vamos fazer os nossos pedidos para hoje, né? Inclinemos a nossa cabeça e coloquemos diante de Jesus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da herança. Tudo que é de Deus é meu. Eu tenho de buscar. Esta é a hora que você vai pedir com fé. Você vai pedir crendo que tudo que é de Deus é teu, porque você crê no Senhor Jesus. Então busque aquilo que você precisa. Vá buscar aquilo que você precisa, com fé, crendo que você, como filho de Deus, é herdeiro,
E como herdeiro você vai buscar aquilo que é teu. Porque tudo que é do Pai é teu também. Busque agora com fé. Busque agora com amor. Busque agora com fé, crendo que o que é do Pai é teu. O que é do Pai é teu, por intermédio do Senhor Jesus. Creia e busque. Creia e busque. Creia e busque. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos aquilo que o Senhor já nos destinou e cremos que tudo do Pai é nosso. E nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui agora, se para a tua honra e glória e se para o bem das pessoas que o pediram. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir com óleo.